Sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa redonda. É com imensa alegria e também uma importante responsabilidade estarmos reunidos aqui hoje. Antes de começarmos, em nome do TAC, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa trajetória por meio do nosso documentário. E dando continuidade a esse movimento de diálogo e transparência, convidamos o nosso babalorixá Humberto Liber e todos os filhos de santo que acompanharam ele do outro terreiro e ainda participam ativamente das nossas atividades espirituais para esclarecer possíveis dúvidas que surgirão ao longo do documentário ou que foram suprimidas exclusivamente para fins editoriais. O documentário Navegando em Águas Claras foi criado única e exclusivamente com propósito institucional, mas sabemos que ao contar uma história real, podem surgir perguntas, interpretações e até certo desconforto dos envolvidos na narrativa. Por isso estamos aqui hoje. Essa mesa redonda é pública e foi previamente agendada nas nossas redes sociais, bem como foi disponibilizado um espaço para o envio de perguntas para quem não podia estar aqui. Então, antes de passar a palavra para o nosso babalorixá, reafirmamos nosso compromisso de transparência e respeito. Humberto Liber, por gentileza, quais são as considerações iniciais? Quando nós falamos sobre relacionamentos na vida, relação entre pessoas, a vida, o tempo me ensinou que, na verdade, a maior parte do tempo nós nos dividimos apenas entre dois papéis: fãs e ídolos. Toda vez que você sabe mais da vida da outra pessoa, e às vezes para aquela outra pessoa você não é ninguém, se ela encontrar com você na rua ela nem sabe quem você é, aí infelizmente a outra pessoa é o seu ídolo e você não passa de um fã. Alguns fãs a gente até conhece. Costumo dizer aqui na nossa cidade, nós tínhamos um personagem emblemático, um morador de rua, que ficava ali perto do banco ali da cidade, e ele era chamado de Dito do Cobertor. E às vezes eu falo para algumas pessoas que se eu passasse ali, tivesse essa pessoa, e do lado dele o Dito do Cobertor, eu ia conhecer o Dito do Cobertor, não ia conhecer ele, tamanha relevância daquela pessoa na minha vida. Então, quando nós temos um papel de destaque na vida, é natural que exista essa atração de pessoas que queiram saber demais sobre a nossa vida, ou que imaginam que sabem demais sobre a nossa vida. E a partir daí essas pessoas começam a fazer comentários, começam a falar sobre especialmente aquilo que elas nem sabem. Eu acredito que o principal intuito do documentário foi contar a nossa história, a história do Templo das Águas Claras. E para se contar uma história com uma narrativa correta, como as coisas realmente aconteceram, afinal de contas, não poderia falar que em um determinado ano eu recebi ordem para ser babalorixá e quase que 10 anos depois que eu fui efetivamente montar um terreiro. Não foi assim o caso, existiu alguma coisa nesse meio tempo. E o que aconteceu nesse meio tempo é o que foi contado. E acredito que a partir daqui, seguindo com perguntas e comentários dos envolvidos que aqui estão, a gente já consiga dar uma sequência um pouco melhor. Mas qualquer situação, como foi falado na introdução do documentário, qualquer situação um pouco escandalosa ou desagradável que tenha surgido fruto do documentário, normalmente ali eu percebi que foram fãs exaltados, né? Fãs esses que eu nem conheço, né? E não tenho interesse em conhecer também. A gente, infelizmente, não teve convidados externos, então hoje a gente tem alguns filhos de santo representando, então a primeira pergunta vai para vocês, em agradecimento também à participação e envolvimento de vocês nesse documentário. E eu queria saber, de modo geral, o que vocês acharam do documentário. Achei bem emocionante, também passa como o terreiro cresceu bastante, né? E é isso. Bom, eu fiquei muito feliz de escutar e ouvir a
a história, né? Aliás, eu cheguei no Templo das Águas Claras, né, depois de tudo que aconteceu, e sempre escutava o senhor falar, e foi bom saber a história. É bom saber que a gente está num terreiro seguro, que a gente tem um Babalorixá assentado, que a nossa casa tem firmeza, e que o que falarem da gente, o que comentarem não atinge, porque aqui a nossa casa é uma casa de lei, é uma casa de verdade, né? Então, isso dá segurança para nossos filhos. Bom, para mim, o Templo das Águas Claras, como eu sempre frisei isso pro pai Humberto, é de que a verdade ela sempre esteve lá. Mesmo na garagem, cheguei também como assistente, sem conhecer nada sobre Umbanda, na verdade. O meu conceito de Umbanda sobre a nossa ritualística, é o que eu aprendi e venho aprendendo aqui. Então, dentro da minha ignorância naquele momento, eu já sentia a energia e a força das entidades e, sobretudo, o que eu mais friso, a verdade. Quando eu entrei a primeira vez dentro do Congá improvisado, naquela situação, conversar com o senhor Ogunhara, ali eu já vi que, falei, cara, isso aqui tudo é muito sério. Então, o em volta, o entorno para mim, ele nunca foi predominante na situação, por mais que o pai sempre falasse, nossa filho, o terreiro aqui na garagem de casa, incorporando no meio dos caminhões, dos ônibus, isso nunca foi um problema para mim e para os demais filhos, porque a verdade, ela estava sempre inserida ali. Um trabalho sério, um trabalho correto. Então, eu acho que é isso que importa. O local, depois, quando viemos para cá, ele só veio para confirmar todo o axé, toda a verdade e o apoio das entidades, porque em 2 anos não é normal o que aconteceu aqui. Então, essa é a minha visão, de fora e agora como filho da casa. O documentário eu acho que é importante porque registra a história do terreiro, do templo, a história do pai de santo dessa casa desde o começo. E para pessoas como eu, por exemplo, que frequentam aqui há pouco tempo, é importante que a gente saiba o que deu origem, da onde que vem essas raízes do Babalorixá dessa casa e dos filhos mais velhos. Então acho que isso é o mais importante desse documentário, poder mostrar isso para as pessoas mais novas, ou talvez poder relembrar isso para as pessoas mais velhas e que viveram isso, mas há muitos anos atrás. Então, acho que esse é o principal ponto do documentário. Bom, eu sou filha do Templo das Águas Claras, mais exclusivamente aqui, do templo como a gente conhece ele hoje, e conheci a Umbanda também aqui. Então, para mim, é muito importante o documentário no sentido de conhecer um pouco mais da história do meu pai de santo. Eu acho que é muito sobre a caminhada dele dentro da Umbanda, né? E é muito bom a gente saber também quais são as nossas raízes, né? Da onde a gente vem, da onde vem essa ritualística e o quanto existe de fundamento e história aqui dentro desse lugar que eu faço parte hoje. E, além disso, o documentário acaba sendo importante para pessoas como eu, porque eu não conhecia nada da Umbanda. E quando a gente procura hoje sobre a Umbanda nos canais que a gente conhece, nas redes sociais, é muito difícil de encontrar algo tão concreto quanto foi o documentário. Até hoje, para eu poder explicar para alguém de fora que não conhece o que é a Umbanda que eu pratico, é muito mais fácil eu apresentar a casa da qual eu faço parte hoje através do documentário, porque ali tem tudo e não tem como você assistir o documentário e não entender o quão sério é o trabalho, com quanta responsabilidade tem aqui, o quanta verdade tem aqui dentro do nosso contexto, dentro da realidade que a gente vive. Então, para mim, isso foi muito importante também. Bom, dando sequência então às nossas perguntas, eu queria saber da nossa mesa, dos nossos convidados de honra, se na opinião de vocês faltou abordar algum tema ou alguma etapa importante em algum tema que tenha sido abordado, e se sim, qual foi? Eu acho que um tema que poderia ter sido abordado mais no documentário seria trazer um pouco das pessoas que chegaram no terreiro na casa do pai e contar um pouco mais do sentimento deles de ter chegado na garagem, ter chegado já lá. Tem alguém aqui que chegou na casa do pai na garagem? O Bruno, o Felipe,
A gente pode filmar vocês, então, respondendo a pergunta da Ani? Eu cheguei no templo quando ainda era lá na casa do pai. Cheguei, assim, era algo muito novo para mim, nunca tinha ido em nenhum terreiro, nunca tinha tido nenhuma experiência desse tipo. Não conhecia Umbanda, não conhecia nenhuma religião de matriz africana, até tinha um certo preconceito. Mas quando eu cheguei lá na casa do pai, eu estava num momento muito difícil da minha vida, um momento que eu estava assim, me aprofundando em muitas coisas erradas, momentos que realmente foi águas que não deveria ter passado na minha vida. Porém, as entidades me ajudaram muito desde quando eu cheguei lá. Quando eu passei a primeira vez com o Caboclo Roxo, da ICAD, e eu pensava assim que, pô, vou ir no terreiro, a entidade vai dar um esporro pelas minhas atitudes que eu tenho lá fora, enfim. E aquele caboclo me tratou com tanto amor, com tanto acolhimento. E eu fui, assim, continuei indo semana em semana, fui vendo a seriedade ali daquele local. Sabia que meu frio que era lá, aquela turma sempre estava lá, nunca deixava de ir. Então eu entendia que ali era um lugar de muita fé e era um lugar realmente sério, um lugar que eu acho que eu poderia seguir minha jornada ali. E a transição da casa do pai aqui para onde hoje é o nosso templo foi algo muito bonito, assim, porque eu nunca imaginava que seria dessa forma, que seria tão rápido, que Deus seria tão generoso com a gente a ponto de em 2 anos no máximo a gente já ter um terreiro muito, muito, muito bem estruturado. E isso fez parte de mim, cada bloco que a gente carregou, cada árvore e mato que a gente tirou, cada limpeza, quando a gente fez esse congá aqui, esses tijolos que tá aqui no chão. Então tudo isso é memórias boas para mim. Foi realmente algo que mudou minha vida e muda até hoje. Cada dia que eu venho aqui, cada gira é um aprendizado novo, é algo que para mim eu sempre levo alguma coisa positiva aqui desse lugar. Então para mim assim, o Templo das Águas Claras é tudo. E quando eu assim conheci o pai, ele me tratou assim sempre com muito amor, muito respeito, me ensinou muito. Ele sempre procura estar ensinando todo mundo. Então assim, a forma que as pessoas me acolheram aqui dentro do terreiro é isso que me conquistou. É isso que me iniciou essa chama dentro de mim de viver a Umbanda. E hoje eu não me vejo fora do Templo das Águas Claras nunca mais, que é o meu lugar. E quando eu cheguei no templo, que tinha aqueles caminhões, aqueles ônibus, enfim, um congá arriscado com uma pemba, enfim, isso nunca me fez pensar que aquele lugar não era um lugar de firmeza. Ao contrário, como eu disse, como sempre eles estavam lá no mesmo horário toda semana, eu sabia que era um lugar de uma raiz muito profunda, um lugar de muita fé. E com o tempo que eu fui vivendo isso, eu realmente vi que não era apenas um pensamento meu, mas era que de fato é uma casa muito bem estruturada e de muita fé. E por isso eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso. Bom, a minha chegada no Templo das Águas Claras foi algo que nem eu mesmo esperava, foi algo que eu não imaginava que iria acontecer na minha vida. Assim como o meu irmão Patrick falou, foi algo inesperado que aconteceu e
E eu mesmo não sabia que eu tinha essa espiritualidade, que eu tinha tantas entidades de luz, tantas coisas boas dentro de mim, que podia aflorar e não só deixar aflorar as coisas ruins, né? Porque a gente não somos compostos só de coisas boas. Mas no Templo das Águas Claras eu descobri o Bruno que eu não imaginava que existia, né? Eu até falo que foi meu renascimento no Templo das Águas Claras. Ter chegado ali naquele lugar com ônibus, uma garagem, para mim não mudou nada. Eu nunca tinha conhecido um templo de Umbanda, eu nunca tinha ido a um templo de Umbanda. E respeito todas as casas, respeito todos os ritos, todos os trabalhos, mas eu ter chegado numa garagem e ter falado que ali era o meu terreiro não muda nada, porque tinha muita força, tinha muito axé, tem muito axé e mudou vidas. Mudou vidas porque, assim como meu irmão Patrick, meu irmão Felipe, a gente passou por lá, começamos lá, podemos renascer aqui no Templo das Águas Claras em Mailasca, participando do zero. De toda essa construção que vocês estão vendo, todo esse congá maravilhoso, esse campo sagrado, essa estrutura de jardinagem, essa estrutura para receber quem chega. A gente começou do barro, do zero, e a gente renasceu aqui, a gente pode dizer, né? Porque a gente pôs a mão em tudo aqui. E como o pai sempre ensinou pra gente, né? Quanto mais você trabalha, quanto mais você põe sua mão, mais forte você fica com o seu caboclo. Isso só quem tá aqui, só quem vive sabe. A gente não consegue explicar pra ninguém que não faz isso, que não sente isso que a gente sente. Então é renascimento. Ter feito parte de toda essa estrutura, ver esse terreiro maravilhoso, que eu tenho orgulho de convidar amigos, familiares para estar aqui, de comungar minha fé, de trazer meus filhos e ver meus filhos crescerem num ambiente seguro, religioso, sem preconceitos. Eu me sinto muito orgulhoso e fico muito feliz. E tenho muito orgulho dos meus irmãos que chegaram e firmaram e estão comigo, tenho orgulho deles, do crescimento deles, de, poxa, ver que também eles mudaram como eu mudei e a gente quer cada vez mais ajudar. E só agradecer ao pai, as entidades, chefes da casa, as minhas entidades dos meus irmãos que são maravilhosas, que é um lugar de luz. Não tem como falar que um lugar desse não é de luz. Transforma a vida, a gente vê o trabalho sério que o pai faz, é um terreiro de lei. A gente tem linhagem, a gente tem história para trás. Então, eu fico muito orgulhoso. Carijebó, você falou de novo, né, no documentário a gente viu bastante sobre a construção daqui do nosso terreiro em Mailasca, e você citou ele agora. E para quem não participa dessa nossa dinâmica, muitas vezes entende como, entre aspas, um trabalho escravo, né? Um trabalho que a gente desgasta ao extremo o nosso corpo e feito de uma maneira não remunerada. Eu queria então que você explicasse para a gente um pouco desse sentimento, né, de construção, de renovação que você cita, trazendo um pouco esse gancho para esclarecer para quem assistiu o documentário e não conhece o que a gente faz aqui de fato. Realmente, para quem não está aqui, para quem não comunga dessa energia, dessa ritualística que a gente vive aqui no Templo das Águas Claras, pode achar, nossa, mas você vive enfiado lá, nossa, mas você se dedica tanto lá naquela casa, em pôr a mão na massa, em fazer. De fato, a gente se dedica muito, a gente sua, a gente derrama lágrima, a gente derrama nosso suor como forma de sangue, porque a gente quer ver o negócio acontecer. Porque é uma coisa que o nosso Pai de Santo ensina, quanto mais você trabalha, mais vai ser forte o ponto com o seu caboclo. A gente está trabalhando não é pra gente. A gente põe a mão na massa não é só pro terreiro físico, é para a chegada dos nossos caboclos, é para os caboclos dos meus irmãos. Isso aqui é um solo sagrado. Eu trabalho para o meu caboclo chegar e ter um congá bonito. O meu caboclo chegar e ter um campo sagrado bonito, para as entidades dos meus irmãos se sentirem bem acolhidas. É por isso que a gente soa tanto. E só quem sabe o poder com o caboclo pode mudar a vida de uma pessoa, sabe. Então, acho que eu não conseguiria explicar, é só a gente que vive isso para entender. Que aqui é a casa deles, não é nossa. O pessoal está convidado para vir ver de perto, né? Fê, conta um pouquinho pra gente, então, desse momento de chegar na casa do pai, cheio de caminhão de parafuso, cheiro de óleo diesel. A minha chegada no
destaque, né, no Templo das Águas Claras foi muito parecida com a dos meus irmãos aqui, do Patrick e do Bruno. Não tinha um conceito de umbanda, um conceito de terreiro, né? Meu contato foi mínimo, assim, passagens como visitante com a minha mãe, com minhas tias, que sempre, né, estavam ali no meio, mas eu nunca tive um contato, assim, né? Isso aconteceu na minha infância, inclusive. Então, depois da fase adulta, eu não tive um contato. Então, para mim, o conceito de terreiro, se era na garagem ou não, pouco importava, porque eu não tinha uma base, um entendimento do que é uma estrutura de terreiro. Mas o mais importante nessa história não é a estrutura física, como já citado pelos meus irmãos, e sim a verdade que se encontra ali, na incorporação de um caboclo sério, na incorporação de um preto velho sério, de uma estrutura séria. Então, isso eu percebi logo de cara. Quando eu pus meus pés lá a primeira vez, eu senti a energia. E a primeira entidade que eu fui falar foi a entidade-chefe da casa, o senhor Ogum Iara. E ali, nossa, eu tive um vislumbre do que estava acontecendo ali. Então, para mim foi muito claro o recado, o acolhimento, o abraço. O abraço é uma coisa que é inexplicável. O senhor Ogum Iara tem uma energia fora do comum. E ali naquele momento eu comecei a perceber que, falei, nossa, é muito diferente. E para mim começou a ser um caminho, começou a me guiar ali através daqueles aconselhamentos, né, todo final de semana. Então a estrutura física, para mim, pouco importava. Se estava no meio do caminhão, do ônibus, o congá improvisado. O que importa para mim é a essência, não a embalagem. Então, para mim, desde a primeira gira que eu pus meu pé ali, sem entender quase nada do que estava acontecendo, eu já percebi que aquilo poderia mudar a minha vida, né? E vem mudando. Então, a estrutura, ela nunca quis dizer nada. E participar, depois, como filho da casa, de toda a construção, de tudo que a gente lutou, que a gente suou aqui para fazer, é um orgulho enorme. É um orgulho enorme e palavras, assim, né, que vêm contra nós, elas não atingem, assim, não a mim, pelo menos, porque, primeiro que nós temos uma estrutura muito forte e sabemos onde a gente quer chegar, o que a gente faz aqui, qual que é o nosso objetivo, por que a gente está aqui todo final de semana e de quarta-feira também, as giras atuais. Não é para brincar, não é para querer ser melhor que ninguém, simplesmente é para recolher e receber as pessoas, para nós evoluirmos, para nós aprendermos, para nós sentirmos essa energia. E eu volto a repetir isso, de que se não fosse verdade, era impossível todas essas entidades virem em terra e incorporar e dar atendimento. Se não fosse um trabalho sério, esse terreiro não teria progredido tanto em tão pouco tempo. Então, palavras que vêm para desestruturar, que vêm para atacar o pai e o terreiro, é uma injustiça, na minha visão, porque a gente faz um trabalho sério e não ligamos para outras coisas se não for o trabalhar em nome do bem, em nome do senhor Ogum Iara, em nome do senhor Hector e das demais entidades. Então, para mim é isso, a verdade está contida nos detalhes, ela está contida em cada canto aqui desse terreiro. E a verdade, ela é muito pessoal. Tá? E para mim, a verdade é o que eu encontro aqui, assim como demais pessoas encontram em outras casas, em outras religiões, cada um escolhe o seu caminho, e desde que ele seja do bem, desde que ele seja a verdade para você não prejudique ninguém, eu acho que aí você está encontrando o caminho certo, como eu encontrei aqui. Falar de verdade é bastante delicado, né? Porque, pelo menos no meu entendimento, sempre existem 3 verdades. A de um lado, a do outro e o que de fato aconteceu. E é natural que a gente, que está desse lado da história, é natural que a gente tendencie a acreditar que a nossa verdade é mais verdadeira que as outras verdades. Então eu queria saber, do seu ponto de vista como filho de santo desta casa, que não participou de toda a história polêmica que o documentário se apresentou, né, posteriormente, eu queria saber como você se sentiu ouvindo que nós não estamos falando a verdade. Como eu falei, né, eu vendo o processo, estando aqui
sempre com as entidades, ouvindo sempre coisas boas, é um pai de santo, dedicadíssimo, é uma pessoa íntegra, uma pessoa transparente e que de maneira alguma, se você consegue ver um traço do que é falado, é complicado. Não vou dizer que não incomoda, porque incomoda, mas assim, ao mesmo tempo que incomoda, é uma coisa que não faz, assim, ela é muito pequena. O incômodo é mais mesmo por saber da injustiça, vamos dizer assim, né? Mas eu entendo o ponto de vista de quem ataca também, porque às vezes é só o que ela tem a oferecer, né? E, então tá tudo bem, as pessoas elas têm a sua maneira de pensar, têm as suas opiniões, têm os seus pontos de vista, tem o outro lado da moeda. Ninguém é santo nesse mundo, nós sabemos disso também. Estamos aqui sempre para aprender. Primeiro de tudo, já começa aí, é o aprendizado, a evolução. E se do ponto de vista, né, de quem ataca, acha que o pai de alguma forma está errado, que o pai com certeza refletiu e trabalhou em cima disso, enfim, todos esses detalhes cabem simplesmente ao próprio pai e aos envolvidos. Mas nós que estamos em volta sabemos quem é o pai de verdade. Então, não estou dizendo aqui que ele não erre, que ele não vai errar, como todo mundo erra sim. Mas eu acho que aí que está o ponto, você reconhecer o que você fez e aí trabalhar em cima disso. Mas nesse caso, eu não acho que haja algum erro, e sim você atacar gratuitamente uma pessoa falando coisas que ela não é. Então, essa certeza eu tenho, de que o pai Humberto é uma pessoa íntegra e tudo o que é falado, né, de ruim sobre ele, não, na minha visão, como filho, não corresponde. Para começar, eu não me dei nem ao trabalho de perder o meu tempo e debater aqueles comentários. Porque eu acho que se você não tem verdade para falar, você ataca o outro. Então, se eu não tenho argumentos onde eu tenho a verdade, é mais fácil eu te atacar do que eu falar o que eu penso de verdade. Então, é mais fácil atacar a índole do pai, é mais fácil atacar a índole dos meus irmãos, é mais fácil atacar que o terreiro é isso e aquilo, do que eu, de fato, reconhecer onde eu errei. Que eu acho que é o propósito de todo mundo. Se eu estou aqui encarnado hoje, é porque eu preciso amadurecer. Meu caboclo sempre fala, se eu fosse perfeita, eu não estava encarnado. Eu era meu caboclo. Então, todo mundo que falou as besteiras que falou, não olhou para dentro de si e reconheceu aonde errou, que eu acho que isso é o mais importante. Eu já errei muito na minha vida, ainda vou errar muito. Se Deus quiser, tenho muitos anos de vida e vou errar muito. Mas o mais importante é eu reconhecer onde eu estou errando e melhorar para o próximo. E não ficar atacando, não ficar denegrindo o outro, achando que isso vai me fazer uma pessoa melhor. Pelo contrário, se eu estou jogando a pedra em cima de quem está no chão, eu sou pior do que quem está no chão. Então, para mim, esses comentários maldosos que vieram de pessoas que nem nos conheceram, é pior. O documentário, pra gente, é contar a nossa história, é contar a minha história, é contar a história da minha família, que vem, né, desses 10 anos, e acredito que nesse tempo, nessa história, a gente não consegue apagar uma parte dessa história. Então, da mesma forma que esse outro terreiro fez parte da vida do pai, fez parte de alguns filhos daqui. E é um pedaço da nossa história que a gente não consegue simplesmente apagar, a gente não consegue passar por cima. A gente tem que lembrar, aprender com os erros e seguir em frente. Mas não tem como a gente não falar sobre isso. Não tem como esses filhos que passaram durante esses 10 anos, como é o meu caso com o pai, de simplesmente só falar sobre o agora. Porque o TAC, ele nasceu da história do nosso pai, da nossa história, desses filhos aqui que acompanham o pai há mais tempo. Então não tem como simplesmente a gente deixar de falar sobre isso. Não teria como, ficaria uma lacuna e surgiria mais questionamentos do que a gente simplesmente falar sobre isso. E acredito que a forma com que a gente fala sobre esse período é uma forma muito respeitosa. Eu, pelo menos, tenho assim, muito respeito por esse momento. O meu pai de santo, meu pai na vida real, né, ali, ele não é perfeito. E eu nunca cobrei dele ser perfeito. E a gente não tá aqui porque ele é perfeito. Ele é uma pessoa, ele é humano, ele tem as entidades justamente para ensinar o que é o certo. Então, claro, eu errei, ele errou, todo mundo vai errar. Mas
não dá para negar o amor que ele tem pelos filhos. Eu primeiro fui filha de santo, foram 10 anos acompanhando o pai. E quando em algum momento ali, enfim, nossos caminhos se separaram, eu falei, eu só volto para Umbanda se for com meu pai de santo. Independente de onde for, é aquele pai de santo. É ele que você sente uma conexão, que você vai deixar ele tocar na sua cabeça. É uma coisa muito séria ter a mão do seu pai de santo. É porque você constrói um carinho e ele tem, além disso, não é só um carinho pelos filhos, assim, ele vê cada um dos filhos como realmente filhos de sangue, como ele me viu também. Além de filha de santo, filha de sangue. Então, eu só posso dizer a todo mundo que, aos fãs do meu pai, ele é uma pessoa incrível. Ele fez um gesto incrível no dia que ele me deu o nome dele. Além de, então, filha, ter essa coisa a mais com ele. Você falou a respeito de que, entre as muitas coisas da sua fala, você trouxe a questão de que todos nós erramos e que ele também erra. Aonde, no seu ponto de vista, ele errou? O meu pai, ele é filho de Xangô, né, gente? Ele, às vezes, vai ser um pouco esquentado, às vezes, se você provocar, ele vai ser uma pessoa com pavio curto, mas ele é humano. Isso é uma coisa que cada pessoa tem o seu jeito. Como ele fala, só não cutucar, deixar quieto ali. Se não mexer, você não vai tomar machado de Xangô. É só saber lidar. E é óbvio que ele pode ter errado antes de eu conhecer ele pode ter errado esse caminho, mas ele é humano. Qual é a parte da história do casal que é tão criticada e que o pessoal tanto chama de erro? Porque para nós que estamos dentro dessa história hoje, a gente só vê amor, paixão, cuidado, companheirismo. Então, me explica para quem está assistindo, qual foi o erro dessa história? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o erro foi o pai ter demorado tanto, ter insistido tanto no casamento fracassado que ele tinha e ter demorado tanto para se resolver, para a gente ficar junto, para a gente ter a nossa vida, para a gente ter a nossa tranquilidade, porque por mais que pode todo mundo falar, o que importa é o que a gente vive junto, é o que a gente é junto, é o que a gente é aqui no terreiro. Uma coisa que eu sei dividir bem, ser a esposa e ser a Eked aqui dentro. Eu respeito ele como babalorixá, como respeito ele como homem. Então eu acho que, em resumo de tudo isso, o erro dele foi esse. O erro dele foi insistir pela condição que ele vivia, pelo outro terreiro em que ele estava, pelos filhos que ele tinha, era de acreditar que aquilo que ele estava fazendo era o certo. E ele devia ter encerrado aquele ciclo lá atrás há muito tempo. Isso antes de eu aparecer. Para todas e todos vocês que me colocam como... Até vocês poderiam resolver aí quem eu sou. Se eu sou a golpista, sou, né, a vítima, a abusada. Pegando o gancho, então, do que a Eked trouxe, que de fato foi um assunto bastante polêmico ao longo do documentário, então eu queria perguntar para as minhas irmãs que estão à frente do Café Quilombo, trabalhando diariamente com o pai, se vocês têm algum tipo de insegurança em relação a algum tipo de abuso, enfim, como vocês se sentem com esse vínculo próximo com ele? De maneira nenhuma. É tudo muito tranquilo trabalhar com ele na cozinha, é muito divertido. E nesses 2 anos que eu frequento o terreiro, dele eu só recebi carinho, respeito, acolhimento. Então eu não tenho nada a falar sobre o meu pai de santo que desabone ele. Porque ele realmente é aquele pai de santo que te pega no colo se for preciso. Ele está sempre lá em todos os momentos que você precisar, não só dentro do terreiro, como fora também. Se você precisar dele, ele está ali.
ele não é um pai de santo ausente. E na cozinha é um espetáculo trabalhar com ele. A gente aprende muito com ele e para mim é gratificante estar todos os finais de semana aqui, principalmente com ele na cozinha. Bom, para mim é um pouco difícil até falar sobre esse tema, porque da minha vida lá fora, né, eu sempre tive uma dificuldade de me relacionar com as pessoas no geral, né, e sempre tive muito mais facilidade de me relacionar de ter amizade, de tratar no dia a dia com mulheres. E quando eu vim pro terreiro e o meu pai de santo é um babalorixá, né, é um homem, num primeiro momento eu até pensei um pouco sobre isso, sim, porque a gente vem de um mundo onde é muito difícil a nossa realidade hoje, né? Porém, no dia a dia, eu tô aqui já há quase 2 anos, né? Frequento a casa desde quando eu era assistente até agora faz quase 2 anos. E se eu estou aqui ainda hoje, é porque eu nunca tive motivo para pensar que o meu pai de santo pudesse olhar para as filhas de uma forma que não fosse legal, né? Que tivesse um outro tipo de interesse. Eu não estaria mais aqui. E com relação ao nosso trabalho ali na cozinha, é uma das partes do meu dia no terreiro que eu me sinto mais feliz e plena de poder estar contribuindo aqui dessa forma, ainda mais quando meu pai de santo está lá com a gente, que torna um momento muito mais divertido, dinâmico, trata a gente com respeito, com carinho, realmente ter a segurança de uma pessoa que está ali para todos os momentos que eu precisar, inclusive nos momentos mais difíceis da minha vida, que foi eu vou me emocionar um pouco agora, que foi quando eu perdi o meu pai da vida real. Saber que eu ainda tenho aqui na Terra o meu pai de santo, que eu posso contar para ter esses momentos, sabe, de pai e filha, que apesar de eu ter tido muita dificuldade no meu relacionamento com meu pai fora daqui, eu sei que aqui dentro eu tenho um pai e que jamais ele vai me olhar com outros olhos aqui dentro da casa. E também é muito bonito de ver todo o respeito que ele tem com a EQED. Inclusive, eu entrei aqui, eu não conhecia ninguém, eu vim sozinha, né, quando eu comecei a frequentar o templo, e eu demorei a entender as relações familiares que existiam aqui dentro, tamanho o respeito que existe aqui dentro, até mesmo com a EQED. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito mais admirada de ver que o pai tem a sua esposa aqui dentro, e se aqui ele a trata com tanto respeito, eu imagino que lá fora seja muito mais ainda. Na sua fala, você se referiu ao seu pai biológico como o meu pai da vida real. A gente pode entender, então, que para você isso aqui é praticamente que viver um sonho? Eu costumo dizer que aqui dentro, realmente eu sinto não como se não fosse a minha vida real, porque hoje o terreiro, a minha espiritualidade, ela toma uma grande parte da minha vida como um todo, mas lá fora eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho as minhas responsabilidades, e aqui dentro eu digo que lá é a vida real, porque lá eu tenho que estar muito mais armada. Não sei se essa palavra define bem, mas aqui dentro eu estou muito mais desarmada, porque eu posso confiar tanto no meu pai de santo quanto nos meus irmãos aqui dentro. Aqui eu não preciso ter todas as camadas que eu uso no meu dia a dia para me proteger, porque aqui é o meu lugar de paz, aqui é o lugar onde eu venho para única e exclusivamente cuidar da minha espiritualidade e fazer o bem, né? Que aí a gente lembra dos 3 pilares lá, que desde quando a gente entra no terreiro a gente aprende isso, né? Que aqui dentro, e claro que eu levo isso lá para fora, mas a gente não pode ser ingênuo, né? De achar que lá fora as pessoas vão tratar a gente como é aqui dentro do terreiro. Então, levar a paz aonde reina a escuridão, a gente nunca se reunir para falar mal de um outro irmão, né? E ensinar com amor. Então, aqui dentro eu aprendi mais sobre isso para poder levar lá para fora. Mas com certeza quando eu tô aqui é como se eu entrasse num espaço que
que tá livre, sabe? De tudo de ruim que tem lá fora. Eu tô aqui dentro, eu deixo de lado mesmo tudo que é da minha vida real, de novo, né, uso a palavra vida real, mas tudo que eu vivo lá, eu entro aqui mesmo para desapegar e viver isso aqui de uma maneira mais plena possível, é isso. Bom, depois de um ano de desenvolvimento e de ter criado essa rotina de trabalho tão próxima do pai aqui, chega a ser difícil me prolongar nessa pergunta, porque é uma situação tão inimaginável que eu não consigo dar detalhes do como, para mim, é impossível pensar no pai cruzando alguma linha comigo. Ele foi uma pessoa que, desde que eu cheguei, só me ofereceu amor, carinho e ocupar verdadeiramente essa posição de pai, como se fosse um pai biológico. O amor que ele sente é desprendido de qualquer amarra que a gente tem na vida para fora do terreiro, de sangue, de laços biológicos. É clichê falar isso, mas só quem está aqui dentro consegue realmente entender aquilo que a gente fala quando a gente comenta sobre o amor do pai. Porque é só quem está aqui e consegue realmente sentir com o coração o que é estar aqui e se desprender das amarras da razão que a gente usa lá fora. Bom, dando continuidade no que a Iked até comentou, de em algum momento colocarem ela como vítima ou como golpista, enfim, de colocarem o pai na posição de um pai de santo que abusa das filhas, que dá em cima das filhas. Eu estou aqui para falar a verdade e eu acho que não é uma verdade subjetiva, e sim a verdade. Essa verdade não tem 3 partes, como dizem. Eu acompanho o pai há 8 anos e nesses 8 anos, há 8 anos, digamos assim, eu sou cambono dele. Há 8 anos, em vários momentos, fica só eu e o pai, em alguns momentos do ritual, seja camboneando as entidades, seja esperando a entidade vir em terra, seja em qualquer outro momento onde precisa ficar nós dois, até pela posição que eu tenho aqui no terreiro atualmente. E eu falo com toda a certeza do mundo, em momento algum eu me senti constrangida, eu me senti envergonhada, eu me senti de algum momento invadida. A minha relação com o pai sempre foi de pai. Assim como eu tenho com meu pai biológico, o que eu tenho com o pai é exatamente igual. O mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma confiança que eu tenho de ficar na minha casa com o meu pai, Cláudio, é que eu tenho de ficar com o pai. Então, para mim, essa história de que o pai dá em cima das filhas, isso é um pouco de gente que não tem o que fazer da vida e quer achar no outro o defeito. Para mim é isso. Você trouxe a questão golpista, vítima, a gente abriu aqui a fala do discurso, mas de fato deu a entender na sua fala inicial que o relacionamento que o pai tinha antes já era um relacionamento que não tinha futuro e que ele veio postergando isso por uma série de questões particulares. Do seu ponto de vista, aonde que a história poderia ter sido diferente se ele tivesse conseguido se desamarrar ou se desprender desse passado antes? Ele teria sido feliz antes, ele teria me feito feliz antes. E até digo mais, por mais que todos queiram me anular, todos querem até me matar, eu digo que se eu não existisse, seria qualquer outra pessoa. Porque quando um casamento acaba, quando um não quer, 2 não fazem. Então, eu existir, eu não existir, eu estar na vida dele, eu não estar, não ia mudar em nada. Porque o casamento, eu acho que as pessoas têm que ser adultas o suficiente para aceitar quando o fim acaba. Tudo tem um ciclo, tudo tem um começo, um meio e fim. Então, eu acho que a pessoa tem que ser autossuficiente em aceitar. E, como todos já falaram sobre a verdade é aqui. A verdade é o terreiro. A verdade não são palavras jogadas no vento, não são escritas na internet por trás de uma capa onde você não aparece. A verdade não é essa. A verdade não é uma fofoca que você coloca para uma cidade pequena a fim de denegrir o caráter de uma pessoa, porque isso mostra mais o seu caráter do que o caráter do pai. Então, a verdade é essa. A verdade é cada assistente. Se você é assistente que nunca
chegou aqui no terreiro, nunca veio. E um dia quiser conhecer a Umbanda, a verdade está aqui. Não tem como mentir, não tem como mentir as entidades, não tem como mentir o amor que todos têm, não tem como mentir o trabalho que é feito aqui. Vocês podem fazer o que quiserem, mas nunca vão conseguir apagar. Vocês só vão viver nas sombras. E é isso. Até comentei nos comentários de um dos vídeos. Vocês vivem de sombra. E a sombra um dia se apaga. Todo documentário, todas as pessoas que falaram sempre foram muito respeitosas. E faltou muito respeito de pessoas que acabaram se incomodando com o nosso documentário, que foi... O nosso objetivo do documentário foi falar a nossa história. E é claro que a nossa história envolve, às vezes, outras pessoas de fora. Mas a gente sempre tratou com muito respeito no documentário. A gente falou com muito respeito. E não foi recíproco esse respeito. Então, eu tenho muito respeito, né? Pelas pessoas que, né, passaram, né, pela nossa vida, passaram pela vida do pai, né, que fizeram, né, mas eu acho que faltou um pouco de respeito e também pessoas que não conhecem a nossa história, não conhecem sobre a nossa vida, não sabem o que a gente vive aqui falando mentiras, né, que é mentiras porque as pessoas só sabem uma versão, né, do que aconteceu, a versão de uma pessoa, né, que ficou irritada com a situação, mas é só a verdade dela, isso é algo que é o sentimento dela. Então, pessoas que não conhecem a gente falando coisas ruins, né, da gente, e eu só queria, né, deixar minha revolta, porque eu vivo o terreiro, eu conheço as pessoas, eu conheço o pai e todo mundo que faz parte do terreiro e as entidades, e eu sei que a verdade daquela pessoa não é a nossa verdade. Então, só queria deixar esse comentário, que as pessoas, antes de falar alguma coisa, deviam vir e conhecer realmente quem a gente é, porque uma situação não define quem a gente é. Como você se sentiu vendo sua mãe biológica, sendo publicamente exposta? Assim, eu achei bem vergonhoso. Do ponto de vista da criança que viveu essa história, como isso foi trazido para você? Você falou muito de respeito. Você sente que houve um respeito ao seu pai biológico, por exemplo, à história que sua mãe teve antes, ao momento de vida do Baba? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transição na sua vida. Sim. Assim, é nítida a diferença da minha mãe, né? A felicidade que ela tem com o pai. Tipo assim, não tem nem explicação. E... não tem como falar que isso é errado, gente, porque é tanto amor que eles sentem um pelo outro, sabe? Que não tem como falar que não é verdade, que é algo errado. E sempre houve muito respeito. Eu queria dar continuidade de uma palavra que a Nicole falou. Assim, nos documentários todos que eu assisti, eu não vi nenhum momento nos documentários expondo a ICED, expondo qual motivo que o pai e ela se relacionaram, nem qual foi o motivo do pai ter saído de lá. A pessoa que se pôs lá toda a vida do que aconteceu, o que ela passou. Eu achei muito chato, porque em nenhum momento o documentário está falando sobre isso. Quem se pôs foi a pessoa mesmo, ela que quis expor a vida dela lá, porque em nenhum momento estava expondo isso em nada. E nem expondo do jeito que expôs a ICED. Eu achei muito desnecessário. A ICED falou que se não fosse com ela, o senhor estaria se relacionando com qualquer outra pessoa. O senhor concorda com isso? Isso é algo que tem que ser destrinchado um pouco melhor, senão realmente vai ficar mal interpretado, né? A primeira coisa que eu quero falar, que inclusive outras pessoas aqui já falaram, é quanto eu tentei ser polido, quanto eu tentei ser discreto nas minhas considerações no decorrer do documentário.
Como ficou muito claro, acho que só não ficou claro para quem tem alguma dificuldade cognitiva ou para quando a pessoa não quer realmente entender, é que o objetivo do documentário era contar a história do Templo das Águas Claras e, por conseguinte, a história do Babalorixá da casa. E, evidentemente, para podermos fazer isso, tivemos que citar alguns outros momentos da minha vida. Mas o objetivo nunca foi ofender ninguém, nunca foi falar sobre outras pessoas, até porque figurinha repetida não cola. O que já foi na minha vida, entendeu? São umas coisas que não tem o menor sentido. Eu só procurei ser discreto e passar logo pelo que precisava. Existiu aí quem tentou meio que gritar truco em cima de mim nos comentários. Não vai contar a verdade, não sei o quê, como se eu precisasse de alguma coisa desse tipo. O que eu não falei justamente porque eu não queria expor ninguém desnecessariamente. E nem nesse momento vou expor ninguém ou vou contar intermeios que eu considero desnecessários ou íntimos à minha vida. Mas como houve essa colocação por parte da EQED, por parte aqui da mesa, ainda assim está me faltando aqui uma filha, a Nacia Lassé, que por questão de trabalho não está aqui conosco hoje, mas foi falado que só 2 ou 3 pessoas que tinham ficado comigo nesse período todo. O número aqui, ao que me parece, são mais do que isso. É assim, mas com cautela temos que entender. De fato, eu vivia já um momento em que eu precisava reconstruir a minha vida. Não vem ao caso aqui explicar porquê, só vem ao caso deixar bem claro, que algumas pessoas... Eu tive uma namorada quando eu tinha uns 18 anos de idade, e um dia ela encontrou com alguém, pouco tempo atrás, falou assim: eu sou a ex-namorada do Humberto, como se ela tivesse sido minha única ex-namorada. Existem pessoas que têm dificuldade de superar momentos assim. Veja bem, eu não nasci ontem, eu não sou mais criança, eu tenho um certo tempo de vida, eu já fui casado 4 vezes, foi o meu 4º casamento, não é casamentinho de hoje em dia, de 6 meses, 1 ano. O meu primeiro casamento, fiquei casado 7 anos, 5 anos, depois 7 anos de novo, e já estou com a minha esposa há 5 anos hoje em dia, e se Deus me permitir que seja assim até o fim da minha vida. Então, não é brincadeira, eu não comecei ontem com isso aqui, eu consigo sim reconhecer quando um relacionamento está indo para o buraco. A gente sabe que uma pessoa está falando graças a Deus, a outra está falando pelo amor de Deus. Digo também que se eu fui um homem tão ruim, se eu não prestei desse jeito, é curioso, porque nenhuma mulher nunca me mandou embora. Nunca nenhuma mulher chegou em mim e falou assim: olha, eu quero me separar de você. As 3 vezes que eu me separei, fui eu que falei: meu amor, obrigado, deu certo, o que tinha que dar já deu, daqui para frente você segue aí, eu sigo aqui. Se eu não prestasse desse jeito, eu acho que teria sido o contrário, inclusive nesse último casamento. Se eu sou uma pessoa tão desprezível assim, se eu sou o monstro que dizem por aí, como eu costumo dizer, então a pessoa deveria ter se separado de mim. Eu acho que alguma coisa de bom deve ter a oferecer. Então, sim, de fato, independentemente da existência, não sei se está no enquadramento aqui atrás, independentemente da existência dessa pessoa, desse indivíduo do universo, eu teria me separado. Então não adianta atribuir. Isso é mais ou menos aquelas coisas daqueles homens malucos, psicopata, ciumento, que a esposa se relaciona com alguém, o cara vai lá e mata o cara, Não adianta, não adianta você matar o cara, a sua esposa vai arrumar outro. O problema não está no cara, o cara não tem compromisso nenhum com você, quem tinha compromisso com você é a sua esposa. Então, a minha situação é a seguinte: se não fosse esse indivíduo aqui, se não fosse essa moça, teria sido outra no mundo. Mas não vamos colocar aqui como se não fosse essa filha de santo, teria sido outra filha de santo. Isso eu não admito. Porque de todas as filhas de santo que eu tive até hoje, algumas conversaram hoje aqui, eu gostaria que alguma me mostrasse, especialmente que me provasse, que em algum momento eu agi de forma desrespeitosa, insinuei, falei, que dava para a gente ter alguma coisa ou qualquer coisa desse tipo. Pelo contrário, quando deu todo o bafafá lá, etc., a então Inhaque Querer, que
que era do terreiro, ela mesma falou, mas isso me parece impossível. Quantas vezes eu já estive no Hong Kong com o pai, só nós dois, e ela era também uma moça bonita, continua sendo uma moça bonita, inclusive, está em outro terreiro, o terreiro irmão, com quem eu tenho contato. Ela falou, estive no Hong Kong tantas vezes com o pai, só nós dois, ele jamais insinuou qualquer coisa. Eu acho que não pode ser uma coisa dessa. Por quê? Porque como a Eked falou, existiram dois momentos, né? Existe uma questão de momento histórico. O momento histórico é uma coisa séria, tem que ser levado em conta. O momento histórico é uma coisa muito séria. Você falar sobre uma coisa de forma atemporal perde muito do que pode acontecer. Tudo isso aconteceu exatamente no mês em que veio à tona no Fantástico a história do João de Deus. Então ficou muito fácil aqui na cidade quererem me transformar no João de Deus da Umbanda. Agora, depois dessa moça, vão aparecer várias outras. Cadê as várias outras? Aí, quando esse pessoal aqui se reuniu comigo pela primeira vez, não sei se eles vão se lembrar, eu falei, vocês vão precisar confiar, porque em mim eu já sei que vocês confiam, vocês vão precisar confiar em um orixá só, que é o orixá tempo. O orixá tempo é implacável. Implacável. O orixá tempo sempre vai mostrar a verdade, o orixá tempo sempre vai revelar o que é, no tempo dele. O tempo é que sabe a hora. E eu na época falava que ia levar vários anos, eu falei, falei uns 10 anos, vai levar muito tempo para a gente ter assistente, porque do jeito que eu estou sendo execrado, do jeito que eu estou sendo pintado nessa cidade, não vai aparecer ninguém nesse terreiro. Por quê? Quem que vai aceitar vir no terreiro onde o pai de santo tem fama de assediar as suas filhas de santo? Mas o orixá tempo é tão maravilhoso que me concedeu várias filhas, a maioria absoluta delas meninas lindíssimas, e que jamais eu tive qualquer tipo de movimento diferente com elas, porque eu sei muito bem o meu lugar, o meu papel, e já não é de hoje que eu entendi, não apenas perante as filhas nessa questão, mas perante os rapazes também. Eles sabem, quando a gente está fazendo uma tarefa aqui, Carijebó, etc., várias vezes o Carijebó sempre, o pai não aguenta, né? Eu pego mesmo uma chibanca, vou, desço o cacete junto ali para a gente trabalhar junto. É assim ou não é? Claro que é. Só que eu não posso me juntar num grupo e falar, eu vou ali cortar lenha com vocês. Porque o terreiro inteiro precisa do Pai de Santo. Eu não posso ficar com um grupo só. Então o terreiro precisa de um Pai de Santo. Não precisa de mais um irmão de santo. O irmão de santo já tem bastante. Essas filhas de santo não precisam de um Dom Juan para vir aqui flertar com elas. Elas precisam de um pai de santo. E é isso que eu tenho a oferecer para as minhas filhas. O que ocorreu com a Eked foi uma única situação que aconteceu na minha vida. Uma única vez. E tenho muito orgulho disso. Eu creio que todos nós temos situações na vida das quais nós podemos sentir vergonha e achar que deveríamos reescrever aquele capítulo. Pois saibam aqui, eu ter me casado com a minha filha de santo, Simone, que veio se tornar Eked dessa casa, não é um desses capítulos na minha vida. É um capítulo que eu tenho muito orgulho. Escolhi uma mulher direita, uma mulher que me respeita, uma pessoa que em sua trajetória de vida teve seus acertos e erros e só tenta usar isso como ferramenta para diminuí-la, uma pessoa que não consegue nem mesmo chegar no nível dela. Então, quando eu fui procurar uma casa para eu frequentar, para eu conhecer a Umbanda, porque eu não conhecia nada, só que a gente vê na internet, assim, e a gente sabe que o que a gente vê na internet não é realidade. Eu fui procurar no Google mesmo, tipo, Umbanda. Quando eu procurei no Google os lugares em São Roque, eu encontrei o outro terreiro e o Templo das Águas Claras. Foram os dois terreiros que eu fiquei, assim, entre em um e no outro, assim. Os dois me chamaram a atenção. E as fotos do Templo das Águas Claras que tinha no Google nessa época não eram as fotos do terreiro lá na casa do senhor, né? Lá na garagem. E eu fiquei muito em dúvida, assim, de qual lugar que eu ia, porque eu não tinha com quem falar sobre isso, foi eu e minhas entidades, que eu nem sabia na época, né, que elas já me acompanhavam.
E no fim das contas eu escolhi conhecer a Umbanda a partir do Templo das Águas Claras. Mas eu fico pensando assim, por que o outro terreiro chamou tanto a minha atenção, como o Templo das Águas Claras acabou chamando também? Será que tem alguma coisa de energia sua que ainda permanece lá e aí acaba chamando a atenção de algumas pessoas? Essa questão levantada pela minha filha Laís, sobre ver fotos, outros terreiros, chamar atenção, etc. Isso é uma coisa que eu comento, não é só sobre esse outro terreiro, mas sobre vários outros terreiros que eu também não vou citar nenhum nome aqui, mesmo com o intuito de falar bem de outros terreiros. Nós temos uma tradição, nós temos uma vertente, nós temos uma veia guaraciana. Nós somos fruto do templo do Caboclo Guaraci. A partir dali você tem um jeitão de terreiro, para falar de uma forma bem à vontade aqui. Paramentação, decoração, jardinagem, etc. Se esse tipo de terreiro é uma coisa que lhe chama atenção, e às vezes você nem sabia, mas aquilo lhe chama atenção, ao ver fotos daquele tipo, essas fotos lhe chamam atenção e você se sente atraído para ir naquele lugar. Não vai ter jeito. Então a minha resposta, eu vou ter que dividir aqui em 2 momentos isso daqui também para a gente matar essa charada. A minha resposta é não, eu não quero ter aqui a pretensão de falar que sim, a minha energia ficou pairando, isso que fez com que a pessoa quisesse ir lá. Não, eu diria que as fotos, especialmente de paramentação, etc., possa ter chamado a atenção. Agora, em termos de local, sou obrigado então a aproveitar essa questão, para não dizerem que eu estou, mas sou obrigado a aproveitar essa questão para falar. Meus caros, é o seguinte, aí os fãs revoltados, se hoje vocês têm um lugar para fazer a sua louvação aí, para fazer seus rituais, não sei se é incorporação, o que é que se faz, como funciona, que eu não estou aí, não posso saber. Mas se vocês têm um local para isso, eu fico muito feliz de saber que é graças a mim, tá certo? Porque naquela época eu tinha uma caminhonete Hilux, com mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, é o carro mais caro do Brasil até hoje, e na época já era, tá? E eu dei esse carro, essa caminhonete, que tinha 1 ano e meio de uso, para uma pessoa chamada Sebastião, que era o dono desse sítio, e a caminhonete valia tanto que eu tive que pegar o sítio mais uma caminhonetinha estrada dele, tá? Fica aqui um pedacinho do vídeo voltado para quem gosta dos veículos automotores para entenderem. Porque o sítio não valia o preço da minha caminhonete. Peguei esse sítio com o único objetivo de transformar em um terreiro, e assim o fiz. Foi feito de forma tão abençoada que não demorou muito para eu já ter de novo o veículo que eu quisesse ter tranquilamente, graças a Deus. Construí tudo que pude construir. Sempre trabalhei muito. Sempre fiz meus negócios. Construí aí um 2º andar para ter um lugar mais aprazível para se poder fazer uma reunião, que era um lugarzinho de uma água só, de telha de brasilite antigamente. Fiz tudo que pude, tá certo? No dia que eu achei que tinha que ir embora, eu sabia que esse sítio seria um boi de piranha. Eu ia ter que deixar isso para trás, tá certo? Deixei com muita tranquilidade. Dentro do comentário eu falo, tive que fazer isso com muita consciência, sabendo o que estava fazendo. Claro, do contrário, você também viver sofrendo pelo passado não vale a pena. Então, deixei, fui adiante com a minha vida, segui com o que eu tinha que fazer. Agora, depois que eu saí, eu sei que existiram milhares de movimentos para tentar apagar uma borracha daquela, acho que de 2 cores, azul e vermelha, que apaga até caneta, dizem, né? Para apagar a minha passagem por aí. Não sei se o terreiro está mais bonito ou mais feio de quando eu o deixei. E não estou aqui também para propor nenhum tipo de competição, né? Mas eu também, além, já falei aqui, não sou criança, já fui casado algumas vezes e também já comprei e vendi imóveis e carros algumas vezes na minha vida, tá? Não sou marinheiro de primeira viagem, não. Então, para quem é do meio imobiliário, sabe muito bem que existe sim diferença de imóvel, de localização, de
levantamento planiotimétrico, né? Quer dizer, como que é a topografia do terreno. E isso foi falado no documentário. Aqui eu estou falando de forma mais agressiva, eu sei disso. No documentário foi bastante gentil. Falei apenas, né? As entidades falaram, se nós lhe dermos tudo de volta em melhor qualidade, ainda como você pode se queixar. E de fato, pelo amor de Deus, estando aqui em uma rua asfaltada com 4 saídas, uma região central do distrito dessa cidade. Um estacionamento aqui que a gente consegue abrigar tranquilamente 40 veículos. Um estacionamento que dá frente para 2 ruas. Um grupo de trabalho, grupo de apoio de giras fenomenal, uniformizado, dedicadíssimo. Um local onde eu consegui fazer um campo sagrado do tamanho do campo sagrado da casa santa do meu pai, de onde eu vim. O que mais que eu posso querer, minha gente? Vou reclamar de alguma coisa? Vou chorar pelo que já foi? Pelo amor de Deus. Só que eu deixo esse recado aí sim. Se vocês têm um lugar é porque eu deixei para trás. E deixei para trás com muita tranquilidade. Então, respondendo à pergunta da minha vida, nem mesmo falar, eu vi a jardinagem, eu vi as plantas, etc. Não é isso que mostra a minha mão ali, porque isso já foi apagado, então eu já sei. Isso já foi apagado, tá certo? Mas a paramentação ainda deve lembrar alguma coisa, não sei. Eu sigo a paramentação, eu sigo as guias e tudo mais, que eu aprendi na casa de meu pai. E de lá eu sigo e continuo até aqui e tenho esse contato e me mantenho dessa forma, porque a Umbanda que eu toco aqui é a Umbanda que me foi ensinada. Aqui não tem invencionismo, entendeu? Eu não sou vanguardista de Umbanda. Para quem não sabe o que é vanguardista, eu não sou uma pessoa que fica inventando novas modas, tá? Não fico inventando coisas novas em cima da Umbanda, tá certo? Isso já foi falado dentro do documentário. Né? Você ser tradicional não significa você ser retrógrado também, né? As coisas que vão acontecendo, as inovações tecnológicas, tudo isso acontece. Mas inovação tecnológica não significa, por exemplo, que eu vou dar consulta online para ninguém. Bom, vocês iniciaram o desenvolvimento mediúnico de vocês no outro terreiro do pai, já quando o pai não estava. Saíram, né, desse lugar e algum tempo depois vieram aqui para Mailasque, no Templo das Águas Claras. Eu queria que vocês contassem de forma sucinta e respeitosa o que fez vocês saírem de lá no primeiro momento e o que fez vocês depois buscarem, e aí eu não tenho certeza se vocês buscaram um templo ou se vocês buscaram o pai Humberto, porque vocês não tinham conhecido ele antes, então eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história pra gente. A diferença é bem enorme, assim. Tanto em respeito, em conversa, em ter um pai de santo, porque lá mesmo não tinha um diálogo, não sabia a voz de quem tinha alguma função, era cada um meio que por si, vamos dizer. Eu fui conhecer o terreiro, fui conhecer, me identificar na Umbanda, assim, sentir mesmo alguma coisa aqui. Tanto que eu não demorei tanto tempo, né? Muitas coisas que eu vejo atacando, principalmente a gente, eu vi acontecer lá, eu sofri isso lá. Então eu acho que quando apontam um dedo pra gente, tem 3 voltando pra lá. E eu posso dizer que eu sofri, eu vi muita coisa errada lá. E desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, todos os meus irmãos sabem que eu não sou de chorar nem nada. Na hora que eu pisei o pé aqui, eu virei uma criança. Acharam que eu estava passando mal, levaram água para mim lá. E aí eu soube que era aqui. É questão de conexão, de sentir espiritual. Do mesmo jeito que às vezes a gente vai em algum lugar que a gente não se sente bem, a gente se sente bem em alguns lugares. E a hora que eu coloquei o pé aqui, eu tive certeza que não era daqui que eu queria sair mais, entendeu? Eu queria ficar, tanto que não procurei outros lugares e me identifiquei e estou aqui até hoje com meu pai de santo. Eu não cheguei a começar meu desenvolvimento mediúnico naquele outro terreiro, eu ia como assistente, mas assim, eu nunca tive contato nenhum com uma pessoa que se diz a mãe do terreiro, eu nunca ouvi a voz ou tive nenhum tipo de contato, então assim, eu, graças a Deus, não dei esse pontapé inicial de vestir o branco naquele lugar, porque eu conheci o TAC. Parece até clichê a gente falar que, nossa, um lugar me salvou, um lugar salvou a minha vida. A gente tem dificuldades, é normal, não é só porque eu estou aqui no TAC eu não tenho mais dificuldades. Não, a gente tem, só que a gente consegue ser mais forte.
A gente tem entidades, a gente tem irmãos mais velhos, a gente tem um babalorixá que está sempre do nosso lado. Então, quando eu pisei aqui, eu nunca mais quis sair. E a primeira entidade que eu falei também foi com o senhor Ogum Yara, né? Depois eu comecei a passar com o Ogum da Yaquequerê, minha mãe de desenvolvimento, seu Primato. E eu nunca mais quis sair. Então, assim, desde que eu cheguei aqui, eu senti uma emoção muito grande dos irmãos mais velhos com o Baba, e eu achava a coisa mais linda. E eu falava, gente, será que um dia eu vou conseguir sentir essa emoção? Porque eu via eles falando da construção do terreiro, e eu achava lindo eles chorarem. Toda vez que eles mencionavam, da vez que eles fizeram congadas, da vez que eles colocaram uma grama, e eu ficava, gente, será que um dia eu vou ajudar em alguma coisa aqui? Para que eu possa olhar e falar, eu ajudei. E hoje eu vejo com essa emoção, eu falo, nossa, eu estava trepada ali naquela grama e eu nunca coloquei grama na minha vida. E eu olho e eu falo, gente, eu coloquei, eu ajudei a construir. Então tá aqui pra mim, toda vez que eu venho aqui eu tenho mais certeza que é aqui que eu quero continuar. E como vocês encontraram esse lugar? Eu vim através do meu, vamos dizer, meu pai de desenvolvimento. Daquele lugar. E que ele saiu junto comigo. E aí ele falou pra mim, eu tenho um lugar que eu vou te levar, que é esse o lugar. Nem procura mais, é esse. Aí fiquei, tô aqui até hoje. Vocês vêm de longe, né? De longe, de Cotia. De Cotia. Ele falou, não, vão lá, que vocês, na verdade, assim, sempre tem as histórias, né, igual vocês falaram, os lados da verdade. Só que a gente só sabe a verdade quando a gente vê. Então aqui eu não precisei ouvir de ninguém. Eu vivi a verdade. Então ninguém veio me contar isso, me contar aquilo, e ficou, você tem que pegar a raiva dali, você tem que pegar a raiva daqui. Não. Eu vivi a verdade e hoje eu sei a verdade. Mesmo cada um tendo o seu lado, a gente enxergou o que é mesmo. Não precisava ninguém falar nada. É só olhar para o pai, olhar para os irmãos de santo que a gente enxergou o que é. Porque fofoca todo mundo tem. Falar até papagaio fala. Então, é fácil. E até porque uma mentira não se sustenta por quanto tempo vocês estão aqui no terreiro? Já tem mais de um ano. Já tem mais de um ano que a gente vive a verdade, né? A gente não vive mais aquela ver mentira. com os próprios olhos mesmo, né? Ficar de ouvido nos outros. Porque aqui é incrível, né? Você também tá aqui, você sabe. Baba, por que você acredita que essa história causa tanta polêmica? A polêmica existe, né? Eu nem chamo de polêmica, eu digo essa revolta existe. E a revolta é fruto de momentos que a pessoa não consegue superar o passado. Com o que você se revolta? Com o que você não conseguiu superar. Entendeu? Se você supera alguma coisa, aquilo é passado. Eu volto a dizer aqui, toda vez que um casal se separa, um está pedindo pelo amor de Deus, o outro está falando graças a Deus. Eu vou falar uma coisa sobre mim, eu não sou de ficar falando muito sobre mim, não, mas o Calijegó me conhece muito bem, a gente é muito próximo, alguns outros filhos também, igual a Kevin. E a querer, eu já falei isso e quem está perto de mim sabe, já me viu quente, em camarim e coisa assim. Tenha mais medo do meu silêncio do que do meu barulho. Se eu ainda falar para você, ainda está dando certo. A hora que eu ficar quieto absolutamente, é porque o negócio está feio. E na minha vida, nesse momento anterior, existiram sinais claros de minha parte que eu estava insatisfeito, que as coisas iam começar a desmoronar. Porém, Raulzito, toca Raul, né? Raulzito escreveu, né? O Medo da Chuva, né? É uma pena que você pense que sou seu escravo, dizendo que sou seu marido e não posso partir. Como os móveis e pedras na praia, eu fico ao seu lado, sem saber os prazeres que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo da chuva. Uma hora acaba, né? Uma hora você fala, agora eu jogo tudo pro alto e é isso aí mesmo, entendeu? O grito do Ipiranga. Entendeu? Uma hora é o grito do Ipiranga, meu amor. Só que a pessoa é avisada, olha, por esse caminho não dá certo, eu não gosto de ser manipulado por ninguém, não aceito isso, eu não gosto que ninguém tente me colocar em correntes. Mas uma hora as coisas acontecem. E aí eu acho que tudo isso daqui
se fecha novamente no que você falou no começo, apresentadora. As 3 verdades, as 3 histórias. É a minha história, é a história que outra pessoa quer contar, e a verdadeira história. A minha verdade, aquela verdade, é a verdadeira verdade. Também, parafraseando o que foi dito nos comentários do nosso documentário, eu deixo aqui, finalizando esse nosso momento, eu deixo aqui só uma coisa para vocês. Não foi falado assim, a internet está aí para cada um falar o que quer? Pois bem, por que não se faz também então um contra-documentário falando sobre tudo isso? Não há problema nenhum, aí cada um coloque. E se for colocado nos mesmos padrões que coloquei aqui, porque disseram que eu falei mal disso, daquilo, em nenhum momento eu sequer citei o nome desse outro terreiro de onde eu fui dirigente. Sequer citei o nome. Então, mas todo mundo sabe. Todo mundo porque a sua cabecinha pensa só aqui no bairro, né? Quem tem cabeça mais bairrista fica complicado. Alguém assistindo esse documentário em Fortaleza hoje, nem sabe o que a gente está falando, gente. Entendeu? Citei o nome da minha primeira e da minha segunda esposa. Pessoas com quem eu não tenho problema nenhum. Mas a pessoa em questão eu não citei o nome em nenhum momento. Não há necessidade disso. Então, pronto. Contei a minha versão. Por mim, o que foi dito no documentário já era o suficiente, pois o documentário contava a história do terreiro, mas já que ficou no ar uma sensação como se nós tivéssemos algo a esconder e precisássemos deixar isso escondido por termos algum tipo de vergonha, não tenho, meu amor. Não tenho vergonha nenhuma das escolhas que fiz. Não tenho vergonha nenhuma do caminho que segui. Sei muito bem a maneira que as coisas aconteceram e aqui estou. Obrigado pela audiência e agradeço aos fãs, mesmo os revoltados. Revoltados estes que, inclusive, tiveram a oportunidade não apenas de mandar perguntas, mas inclusive de estarem presencialmente aqui. Foram convidados, a nossa equipe de comunicação do templo, muito gentilmente, escreveu respostas a todas as pessoas nos comentários, dizendo que elas poderiam estar aqui presentes, poderiam mandar perguntas. Foi colocado em outras redes sociais, nos stories, que as pessoas poderiam mandar perguntas. Ninguém quis se manifestar nesse sentido. Aí é a escolha de cada um. Mas também eu entendo, a falta de conteúdo ocasiona isso, né? Porque na falta de conteúdo você só tem ataques frívolos, ataques vazios, né? Ataques por parte de pessoas que nem sequer conviveram com a situação, nem viram de perto o que aconteceu e querem falar as bobagens. E mesmo os que viram de perto, deixar aqui só para fechar também essa questão, mesmo os que viram de perto, vocês viram de perto no papel de filho de santo. Eu amo meus filhos de santo, estou próximo a todos eles, como foi falado, trabalho na cozinha com algumas das minhas filhas, brinco o tempo todo, né? Dona Josefina, não sei o quê, brinco, mas vê se eu fico fazendo fofoca, falando da minha vida, falando da vida de vocês, ou da vida dele. Eu não sou homem disso, não nasci para isso, não fui educado assim, não fui educado fazendo fofoquinha, falando coisa, falando da minha vida. O que eu tenho que resolver, eu me resolvo. Eu virei meu próprio pai com 23 anos de idade, desde que meu pai morreu. E desde lá, sou eu e Deus. O Senhor Munhara que veio para me salvar, seu Hector que veio para me salvar, para ter essa sensação. Certo? E resto é resto. O que fez você escolher permanecer do lado do Baba nessa nova etapa? Se teve alguma insegurança no começo? E como você encontrou essa segurança que eventualmente tenha faltado? Eu decidi continuar com o pai pelo respeito e pela confiança que eu tinha nele. Como eu falei no documentário, eu demorei a criar um elo com ele, mas acho que lá dentro do meu coração alguma coisa falava que eu tinha que continuar com ele, porque lá não ia dar muito certo. E eu tive dúvidas um pouco no começo, quando a gente estava na garagem. Eu pensava, acho que não vai dar certo, acho que não vai para frente. Mas sempre confiando nas palavras do pai, nunca duvidando da coragem e da força dele. E eu acredito que depois de 2 anos, como todos podem ver, acho que deu certo.
A gente tem um terreiro grande, bonito, fortalecido e eu não me arrependo em nenhum momento. E a Quiquereja falou pra gente que era Cambona das entidades do pai antes mesmo da gente estar aqui em Mailasque. E o documentário mostra que houve uma transição importante na vida do Baba, a gente falou isso aqui também. E eu queria saber se você pode compartilhar como foi esse momento para ele. Em especial, se você percebe alguma diferença antes, né? Como ele era como pai de santo antes, agora, ou pessoalmente falando. E se sim, quais são essas diferenças? Bom, eu vou me dar a liberdade de me expor, porque eu acho que se eu passei por isso, então eu tenho o direito de falar o que eu penso. Quando eu optei por sair do outro terreiro e acompanhar o pai não sabia disso, eu não o comuniquei, foi uma outra irmã, na época mais velha que eu, que me escreveu comentando que iria sair, perguntando se eu queria. Então não foi o pai que me chamou, não foi o pai que me avisou de forma alguma, apesar de eu já ser cambona das entidades dele há mais de um ano. Em momento algum ele tentou me levar junto, ela me escreveu, eu falei que sim, que se o pai não fosse montar outro terreiro, eu também não ficaria lá, porque para mim não fazia sentido algum. Então, quando eu escrevi para o pai falando que eu iria acompanhá-lo, para ele foi uma surpresa. Ele falou: nossa filha, eu não imaginava que você viria, até porque eu tinha alguns problemas pessoais com essa filha que me trouxe. Às vezes a gente vê que as pessoas fazem alguma coisa de bom na nossa vida. E em relação à diferença que eu vejo do pai, o pai que era um outro terreiro e o pai que é aqui, é gritante a diferença, porque eu sei o quanto eu sofri naquela época em ser cambona do pai. Eu sei o quanto eu estava passando por um momento de depressão na minha vida, onde eu não podia abraçar o senhor Oguyara, que eu era questionado porque tanto eu chorava com ele, porque tanto eu queria abraçar aquele caboclo, porque tanto eu queria ficar dentro do abraço do caboclo, sendo que eu sei que para mim precisava. Então é gritante o quanto eu consegui me aproximar mais do pai, não por ele, mas sim porque ele vivia acorrentado numa pessoa que o sufocava, não deixava ele se aproximar dos filhos, no geral. Então sim, para mim é gritante o quanto eu consegui me aproximar muito mais do pai, ele estando aqui, o quanto é visível que o pai é feliz, está em paz e consegue deixar todos os filhos em paz e felizes também. Você acredita que a mudança física do Baba tem a ver com essa percepção sua? Com toda certeza, com toda certeza. Eu sofri muito de ansiedade, de compulsão alimentar, assim como o pai também já compartilhou comigo isso. E essa ansiedade, essa compulsão alimentar só é reflexo da nossa infelicidade. Ninguém desconta algo, seja na comida, seja na droga, seja na bebida, se está feliz. Você desconta a sua infelicidade. Então, se alguém está infeliz num casamento, vai descontar em alguma coisa, porque a gente não pode matar as pessoas. Sobre a questão do ciúme, que ficou implícito na sua fala, me corrija se meu entendimento estiver equivocado. Como é que é hoje a sua relação com a EQED em relação a essa questão pontual? É perfeita. Eu nunca tive nenhum problema com a EQED, inclusive em alguns momentos já fui cambona das entidades dela. Eu amo ela, é uma pessoa incrível que me ensina demais. Em momento algum eu fiquei preocupada em achar que ela teria ciúmes da minha relação com o pai. Isso para mim nunca foi um empecilho. Pelo contrário, em vários momentos eu passando por alguns problemas pessoais na minha vida, escrevi para o pai e falei: pai, eu preciso muito de conselhos do senhor. E aí que a Ed nem estava junto na nossa conversa, ficou eu e o pai conversando, eu desabafando, eu pedindo ajuda, e isso nunca foi problema algum, nem para mim, nem para ela. Nossa relação é muito tranquila, é de irmã, eu a trato com muito carinho, com muito amor, porque eu sei que é totalmente recíproco. Sim. Você em algum momento sente insegurança ou ciúme do pai por qualquer situação dentro do terreiro ou fora dele também? Eu não tenho ciúmes por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque eu não sinto dele nada que me faça sentir ciúmes. Ele não faz nada, ele não me dá motivos para ter ciúmes. E por outro lado, como ciúmes, né, ele tem 2 vertentes. Às vezes a pessoa, ela induz o outro a ter ciúmes, né?
tem a outra parte de você ser insegura ou não. E eu tenho muita segurança em quem eu sou, na mulher que eu sou, na esposa que eu sou. E tenho certeza que a pessoa ser melhor que eu, ela vai ter que comer muito arroz e feijão. Então, eu não consigo sentir ciúmes. E dentro do terreiro, mais ainda, porque todos aqui, todas somos irmãs. E não tem motivo, porque aqui a gente não consegue se ver como homem e mulher. A gente se vê aqui como irmãs diante de um pai de santo. Isso é até nojento de pensar. Então não tenho por que eu ter ciúmes. Bom, a polêmica girou em torno de relações, né? E dentro do terreiro a gente tem muitas pessoas que se relacionam não só como irmãos e irmãs de santo, mas maridos, esposas, filhos, sogras, e você é um desses casos, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho como é que você, que tem sua família inteira aqui dentro, como você enxerga isso, se é uma coisa positiva, se é uma coisa negativa. Elabora. Olha, para falar bem a verdade, é bem positivo, porque se eu for resumir tudo que eu tenho para falar aqui, isso aí vai coisa de anos atrás. Então eu conheci a Umbanda no momento que eu mais precisava, no momento que eu estava numa depressão profunda, eu vivia só de remédios. Conheci o pai era filho de santo na época do Guaraci, e fui acompanhando até onde dava, me apaixonei pela entidade dele, o primeiro dançar que eu vi. Justamente não passei com a entidade dele, porque na época ele não dava um passe, não dava um atendimento. Passei com uma outra pessoa, no caso a Marisa. Fui apaixonado pelas entidades delas até o momento que eu estava presente no Guaraci. E fui passando de terreiro em terreiro, até que a gente ficou sabendo que o pai tinha feito um terreiro. Minha esposa foi primeiro e eu fui logo atrás. No entanto, ela é minha irmã mais velha. No entanto, o senhor Hector comenta que vai continuar sendo minha irmã mais velha, eu respeito muito isso. E de lá pra cá vem minha esposa, vem minha filha, vem minha sogra, já passou o meu cunhado, acho que a família toda já veio. Então é uma coisa bem positiva. E desde lá eu tenho só agradecer, porque eu melhorei bastante, não só aqui dentro como lá fora, como pai, como um amigo, como um trabalhador principalmente. A palavra em falar é só gratidão, porque aqui eu me apeguei e aqui eu não vou soltar mais. Então, das vezes que a gente saiu, hoje eu posso encher a minha boca e falar que eu não saio mais. A não ser que o nosso pai de santo me expulse daqui. Caso contrário, eu não saio mais. Sinceramente, não me vejo longe do TAC. Não me vejo longe daqui. Aqui é como o Felipe falou, toma um gancho dele, é minha casa. Eu conto os dias para chegar a quarta, para chegar o sábado, para chegar o domingo. No entanto, eu estou às 3 giras aqui. Se tivesse mais, eu ficaria as outras giras também. É um lugar que eu esqueço os meus problemas. O TAC hoje é conhecido por ser um terreiro escola. E você está à frente das atividades com os abiãs. Isso já existia no outro terreiro? E se não, já era uma intenção do Baba fazer isso aqui? Como que foi esse processo, é esse processo? Eu acho que essa parte de ser um terreiro escola é muito importante, porque não tem como você jogar as pessoas dentro de um terreiro sem formação, não sabem nem o que estão fazendo ali direito, então tem que ter esse ensinamento. E o pai, acredito que sempre teve essa intenção de passar esses ensinamentos, de criar um terreiro com pessoas preparadas para o trabalho mediúnico, de verdade. Então, sempre ensinando como o terreiro funciona. Então, eu acho que essa é uma parte fundamental do nosso terreiro, que sem essa base fica difícil você simplesmente jogar um bando de pessoas que às vezes nem sabem o que estão fazendo ali. Então, é uma parte muito importante do TAC. Eu era do outro, fui com o pai lá pra garagem, de lá eu saí e aqui eu voltei novamente. Conta um pouquinho pra gente o que motivou sua saída, se teve alguma dúvida, algum questionamento em relação ao templo, que era lá ainda na casa, ao Baba, ou se não foi nada disso, por que você voltou? Eu acredito que eu saí assim, por tempo eu estava com muitos problemas, eu não consegui
trabalhar os dois lados. Aí, assim, uma ocasião que aconteceu me deixou muito triste. Foi até um aborto que eu tive lá também, eu tive um. Aí eu achei que, assim, eu precisava ser mais acolhida naquele momento e eu não senti isso. Aí eu achei, eu já estava toda com a cabeça quente e peguei e saí nesse momento. Aí depois disso eu fui muitas casas, só batendo cabeça e não encontrava o pai que eu tinha lá. Eu não encontrava em nenhuma casa. Aí conversei com o William e falei, Paixão, acho que a gente tem que voltar lá de novo. Aí a gente voltou aqui e aqui era outro pai, não era o pai que a gente conheceu lá no Planalto, na garagem. Aqui é outro pai, que acolheu a gente muito bem. Aqui o pai me abraça. Aqui o pai brinca. Uma coisa que eu não tive com ele lá naquele terreiro. E hoje aqui eu tenho. Aqui eu falo até da Laís. Eu não tenho um pai que me criou. Eu não tenho um abraço de pai. Mas aqui eu tenho. O que o senhor aprendeu com toda essa experiência e como isso influenciou na construção do TAC aqui de Mylasky como ele é hoje? O que eu aprendi com toda essa experiência... Você faz umas perguntas, menina. Tem continuação. Eu aprendi que, como diz um tango chamado Volver, 20 anos não é nada. Eu aprendi que às vezes a gente é mais jovem do que a gente imagina. Eu achava que eu já estava acabado, eu achava que eu não tinha mais idade para nada. Queriam também me fazer acreditar nisso. E isso me fez ficar muito inseguro, demorar muito para tomar as decisões e atitudes que eu tomei. Isso foi uma coisa. Tudo isso me fez aprender que realmente eu tenho que acreditar mesmo nas entidades e em Deus, que o que é para ser é. Você pode tentar, pode fazer o que for. Se não é para acontecer, não vai acontecer, a porta vai se fechar. E o que é para acontecer, acontece feito milagre. Que na fala de muitos aqui ficou nítido isso, e qualquer pessoa que acompanha essa história sabe como esse terreiro nasceu. Um dos meus filhos, o Nathan, ou Nathan, como eu costumo falar, ele já fez uns 2 ou 3 vídeos, desses vídeos curtos que a gente usa em stories, que contam essa história desse jeito, quer dizer, a rapidez com que tudo aconteceu. Mas é aquele negócio, né? Falar sobre os números da Mega Sena da semana passada não vale, né? Então, quer dizer, agora eu já sei, mas naquele momento eu não sabia. Mas o que eu aprendi eu passei a ter, a minha fé se tornou ainda maior, e hoje, não apenas por estar com uma condição física, não dá nem para se comparar o que eu faço hoje com o que eu fazia 10 anos atrás. Mas hoje eu me sinto muito mais jovem do que 10 anos atrás. A maioria das minhas filhas falam isso para mim. Nossa, pai, olha essa foto sua, você estava à beira da morte. O que o senhor diria para alguém que está passando por um momento de ruptura ou de transição? Antes de você fazer algo errado, se sujar, separe-se logo e vá adiante. Não fica enrolando, não fica encebando, não fica patinando, não fica naquela vou, não vou, porque aí isso é que vão usar contra você. Joga isso fora, vai adiante, a vida é essa. Viu que não dá mais mesmo, não tem jeito, não vai dar para reconstruir, então começa uma nova vida, meu amigo. Minha amiga, serve para um. O senhor sente que ficou faltando algum ponto importante a ser dito no documentário que o senhor gostaria de validar agora? Em absoluto. Eu vou deixar aqui esse parabéns aqui na câmera para você, Priscila. Eu trabalhei muitos anos, trabalhei por 7 anos fazendo edição de vídeo num canal que eu tive chamado Garagem de Peso no YouTube. Dá muito trabalho fazer edição de vídeo,
usar áudios, fazer overlayers, essas coisas todas. Você foi brilhante, você conseguiu organizar o roteiro. De minha parte, o documentário foi magnífico, sinceramente. Eu acredito que até mesmo isso que nós chamamos de mesa redonda hoje, de qualquer forma, seria legal a gente fazer. Nos bastidores, nós já havíamos discutido, você e eu, a ideia de fazermos, vamos chamar assim, uma sequência desse documentário, falando sobre tópicos específicos. Seriam eles aí falar mais sobre música, sobre caminhão, sobre moda masculina, porque você achou que eu tenho alguma coisa para falar sobre isso. Moda old money, né? Moda antiga, né? Do jeito que eu me visto. E a gente estava super se divertindo, pensando nisso. Você está num momento que é bom dar agora um tempinho, deixar você organizar certas coisas na sua vida, para depois disso a gente tomar isso. Aí o que nós falamos? Ano que vem, 2026, a gente começa a fazer isso, filho. Mas foi demais. Eu não faria nada, não precisaria. Eu acho que essa mesa redonda, de qualquer forma, seria legal a gente fazer, mas ela terminou sendo apimentada, ela terminou sendo cutucada. E aí algumas filhas aí que eu tenho de sangue quente, como a minha Querer, por exemplo, que é um bom exemplo, se ela não falasse aqui, a menina ia explodir. Ela começa a ficar vermelha, começa a passar mal, então tem que pôr esse pessoal para falar. Bom, então além dessa promessa aí de novos capítulos desse documentário para 2026, o que mais a gente pode esperar nesse TAC? Amor, cuidado, crescimento e expansão consciente sempre. Eu quero ter tantos filhos quanto eu possa cuidar e amar. É igualzinho uma família que fala, eu quero ter 8, 10 filhos. Se você não conseguir colocar comida na mesa para todo mundo, não faz sentido. Aqui é a mesma coisa. Não adianta eu ter um número de filhos que eu não vá conseguir cuidar e amar como eu acho que devo fazer. Então o terreiro está no caminho certo, o terreiro está indo muito bem, vamos cada vez mais estruturados e seguir cuidando de pessoas, ajudando pessoas, trazendo amor para a vida das pessoas e garantindo que as entidades tenham um local seguro para trabalharem. E aí, para a gente fechar então com novos fãs, e já que o senhor falou tanto do amor, né, da casa, os fãs. Eu quero ir no extremo oposto e te perguntar como o senhor enxerga o papel do terreiro, de qualquer terreiro nos dias de hoje, especialmente diante de tantas histórias de exclusão religiosa. Qualquer tipo de preconceito é sinal de ignorância absoluta, né? Então, eu não consigo nem comentar a respeito disso. Eu deixo o preconceito, eu deixo a falta de empatia com a manifestação religiosa alheia, eu deixo isso na cabeça dessas pessoas que têm as suas limitações e seus problemas, né? Consigo compreender, já falamos isso aqui entre nós, lógico, se eu morasse do lado de um terreiro, de Umbanda, talvez eu me sentisse incomodado também. Eu sei, é uma religião que canta, etc., mas tirando isso, qual o problema? Meu filho vai na Umbanda, minha cunhada não muda nada. É alegria. Umbanda é paz e amor. Aqui nós rezamos cantando e descarregamos dançando. É isso daí. Saravá, Senhor Uguiara. Obviamente, por uma questão de tempo, algumas coisas ficaram por ser ditas. Acho que os filhos gostariam de ter manifestado outros sentimentos, outras emoções, mas a equipe de comunicação do Matamba, a gente entendeu que o essencial para os esclarecimentos das dúvidas que surgiram do documentário foram esclarecidas, mas se não, a gente convida a qualquer pessoa que estiver assistindo este vídeo ou qualquer outro episódio do documentário que escreva para nós em qualquer dos nossos canais, redes sociais, WhatsApp, podem vir aqui no terreiro também, marcarem uma reunião com o próprio Baba, se for o caso, e todos os pontos de dúvida serão sempre esclarecidos. Afinal de contas, transparência é uma premissa aqui dentro dessa casa. Esperamos que tenham gostado.